Today we will learn the word subir, go up, descer, go down. Eu vai subir a escada. Eu, he, vai, will subir up a escada, the stairs. Ele vai subir a escada. Ela vai descer o elevador. Ela vai, she will. Ela vai descer, she will go down. Do elevador, of the elevator. Ela vai descer do elevador, she will go down from the elevator. And if you wish to have online classes with me, send me a direct message. Ciao!